Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Florência, sou professora seminarista do IBET e gostaria inicialmente de me manifestar minha eterna gratidão ao meu querido mestre professor Paulo de Barros Carvalho, à Priscila de Souza e ao meu coordenador Jean-Cleuter Simões Mendonça, que permitiram que eu fizesse parte dessa grande família, bem como a professora Neiva, a quem desde já também agradeço o convite, a oportunidade e a confiança, e que me pediu para elaborar uma pílula aos alunos sobre o tema Sistema, Competência e Princípios, que corresponde à aula 3 do módulo Controle de Incidência Tributária. Ao contrário do que possa parecer no primeiro momento, essa aula tem uma perspectiva pragmática muito grande, como vocês verão ao longo da aula expositiva. Mas, de pronto, posso dizer a vocês que isso fica muito claro quando pensamos num tema que vem sendo bastante discutido, que é o da reforma tributária, e que tem íntima relação com tudo que será tratado. Além disso, esse tema é de extrema importância porque ele permeia todos os módulos do curso de especialização do IBET. Vejamos a título de exemplo, que ao estudarmos os tributos em espécie, as imunidades, as isenções, as fontes do direito, a interpretação, validade, vigência e eficácia das normas tributárias, bem como o controle processual da incidência, apenas para citar alguns, esbarramos em todos esses institutos, né? E essas lições sobre sistema, norma de competência e princípios são fundamentais para entender esses outros temas. Eu arriscaria dizer, inclusive, que esse assunto constitui o pilar, a viga mestra, a espinha dorsal do direito constitucional tributário brasileiro. Então, nesse contexto, a primeira pergunta que podemos fazer é: o que é sistema? Eu diria a vocês que depende, e depende das premissas que adotamos. Seguindo a linha de pensamento do professor Paulo de Barros Carvalho, que utiliza a perspectiva do construtivismo lógico-semântico, podemos definir sistema como sendo um conjunto formado por partes, elementos, unidades que se reúnem sob um princípio unificador. Transpondo essa definição para o sistema jurídico, esses elementos, essas partes, unidades, são justamente as normas jurídicas, objeto do nosso estudo. E o princípio unificador é a norma hipotética fundamental que confere unidade e fechamento ao sistema. E ordenamento jurídico? Podemos dizer que ele possui a mesma acepção de sistema ou são expressões distintas? A doutrina diverge muito a respeito desse assunto, né? A exemplo do que nos ensina o professor Gregório Hobart, para quem, a grosso modo, o ordenamento jurídico é o direito posto e o sistema é a interpretação do ordenamento feito pela ciência do direito. O professor Paulo de Barros Carvalho utiliza essas expressões como sinônimas, pois para ele, onde há texto, existe uma linguagem, de modo que mesmo no texto bruto ou nos enunciados prescritivos, há um mínimo de substrato linguístico, independente da atividade hermenêutica do cientista do direito, de modo que o termo sistema pode ser utilizado para nos referirmos tanto ao direito positivo como sistema nomoempírico prescritivo, quanto à ciência do direito como sistema nomoempírico descritivo. Essa posição fica evidente quando ele descreve os 4 planos do percurso gerador de sentido, assunto que eu não vou abordar aqui, mas que ele é tratado no seminário sobre interpretação, validade, vigência e eficácia das normas tributárias, no módulo Tributação e Segurança Jurídica. Retomando o que dissemos sobre a ideia de Kelsen a respeito da existência da norma hipotética fundamental, né, que é considerada um axioma e como norma pressuposta, já que está fora do sistema, mas que confere validade a ele, abaixo dela
todas as normas se organizam seguindo uma estrutura hierárquica, perante a qual as normas superiores servem de fundamento de validade para as normas inferiores. Compondo esse sistema jurídico, podemos enxergar vários subsistemas, dentre eles o subsistema tributário, que também obedece a esse escalonamento hierárquico, cuja matriz está delineada no texto constitucional e, na sequência, pelas legislações infraconstitucionais e infralegais. Ainda sob esse enfoque, podemos notar que existem dois tipos de normas jurídicas em nosso ordenamento, se classificadas quanto à finalidade, porque sabemos que existem diversas classificações das normas jurídicas, mas quanto à finalidade, elas podem ser divididas em normas de comportamento, que são aquelas voltadas a regular as condutas das pessoas nas suas relações intersubjetivas, como é o caso da regra matriz de incidência tributária e da norma que institui os deveres instrumentais, e as normas de estrutura, que são aquelas voltadas à organização e produção de outras normas, como, por exemplo, a norma de competência. Então, já passando para o segundo tema da aula, o que é essa competência tributária? Né? O que é essa competência? O que é a competência tributária? A competência tributária é uma modalidade da competência legislativa que diz respeito à aptidão para instituir ou majorar tributos. Portanto, ela é uma norma de estrutura, já que orienta a produção de outras normas. O professor Roque Antônio Carrasa nos ensina que a competência tributária possui 6 características: privatividade, indelegabilidade, incaducabilidade, inalterabilidade, renunciabilidade e facultatividade. O professor Paulo de Barros Carvalho discorda um pouco dessa classificação e admite apenas 3 delas, que são a indelegabilidade, renunciabilidade e incaducabilidade. Ele justifica o seu pensamento, dizendo que, no caso da privatividade, ela seria insustentável diante do que preceitua o artigo 154(2) da Constituição Federal, que permite que a União legisle sobre impostos extraordinários de sua competência ou não, de forma que essa privatividade só existiria em relação à União, mas não aos estados, municípios e Distrito Federal. Em relação à inalterabilidade, ele também rechaça, porque ele diz que o artigo 149-A da Constituição permite que o poder constituinte derivado altere o sistema constitucional tributário, desde que respeitados os limites impostos pelo princípio federativo e pelo princípio da autonomia dos municípios. Por fim, a facultatividade, embora seja uma regra geral, ela é excepcionada pelo caráter nacional do ICMS para evitar a guerra fiscal. Então, por esses motivos, ele admite apenas as outras 3. Além da competência ordinária, nós temos a competência residual e extraordinária, prevista nos artigos 1541 e 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Embora a competência seja indelegável, como já dissemos, é possível transferir as funções de arrecadação e fiscalização a pessoas jurídicas de direito público ou privado. E é aí que entra a capacidade tributária ativa, como sendo a aptidão para figurar no polo ativo da relação tributária, especificamente em relação à arrecadação e fiscalização tributárias. E também para ficar com o produto dessa arrecadação, mas nunca em relação à sua instituição, porque ela pressupõe que a competência tributária tenha sido previamente exercida. Pois bem, quando falamos do sistema do direito positivo, afirmamos que ela é composta por normas jurídicas
e que elas se apresentam de forma hierarquicamente escalonada, já que algumas delas têm uma importância maior do que as outras. E são essas normas que se encontram justamente no topo da pirâmide, por serem de superior hierarquia, que orientam a criação e a interpretação das demais normas e que veiculam valores muito fortes e expressivos que o legislador pretende implantar ou garantir na ordem jurídica, é que denominamos de princípios. Façamos um parênteses aqui para esclarecer que esses valores a que nos referimos são aqueles positivados pelo legislador, ainda que implicitamente, para nos mantermos fiéis à linha de pensamento que seguimos. Dessa forma, podemos enxergar também uma estrutura escalonada entre os princípios, variando de acordo com o conteúdo axiológico de cada um, de modo que aqueles que veiculam valores mais significativos são chamados de sobreprincípios, o que lhes conferem um alto grau de abstração e generalidade, como é o caso do princípio da segurança jurídica, do pacto federativo, do princípio republicano, do princípio da justiça, da certeza do direito. Por outro lado, existem outros princípios que estabelecem determinadas balizas voltadas ao atingimento de metas ou de finalidades. Esses princípios são os que estabelecem os limites objetivos, dando concretude aos sobreprincípios, a exemplo do que ocorre com o princípio da anterioridade, da retroatividade, da vedação do emprego de tributo com efeito confiscatório. E alguns princípios são gerais e regem todo o ordenamento jurídico, enquanto outros são mais específicos e atingem apenas alguns setores normativos. E as regras? O que significam? As regras, elas também são normas que integram o ordenamento jurídico do direito positivo, mas que tem uma carga valorativa menor do que o princípio. E aí surge, por último, um ponto relevante que merece a nossa reflexão, que é o que diz respeito a eventual conflito entre normas, né? Isto é, eventual conflito entre dois princípios, entre um princípio e uma regra, ou mesmo entre regras. Mas eu não vou adiantar essa resposta para deixá-los instigados para a aula expositiva. Bem, feitas essas breves considerações, eu vou ficando por aqui e espero ter contribuído um pouco com esse vídeo que eu fiz para vocês, com muito carinho. Um forte abraço a todos e espero que em breve possamos estar juntos fisicamente.